Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lug e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre objetivos. Ao longo de vários vídeos e séries aqui do canal sobre produtividade, organização, como a gente organizar a nossa vida, a ideia de objetivos na vida esteve muito presente. No entanto, lendo alguns dos comentários, eu percebi que objetivos é algo um pouco abstrato e que a forma como cada um enxerga seus objetivos é diferente. E algo que eu vi também é que muitas pessoas acabaram copiando objetivos uns dos outros e até dos próprios vídeos. Então, eu quero gastar aqui um tempinho e explicar um pouco mais sobre como eu gosto de pensar sobre objetivos e também como pode ser um pouco de inspiração para você pensar os seus próprios objetivos. E para começar, eu acho que é importante a gente definir o que são esses tais de objetivos. Toda vez principalmente quando começa um ano, a gente faz as resoluções de um novo ano, ou então quando a gente está passando por modificações na nossa vida, né, transformações na nossa vida, a gente tende a vislumbrar aonde a gente quer chegar na vida. Então, seja algo a curto, médio prazo, em conseguir uma bolsa de estudos, conseguir entrar na universidade, conseguir um novo emprego, alguma coisa assim, até objetivos longínquos, aqueles que são quase para a vida toda, né? Eu quero conquistar uma casa grande em tal lugar. Eu quero ser uma pessoa de sucesso em determinado âmbito profissional. Quero falar determinada língua e coisas assim. São objetivos que às vezes demoram muito mais tempo para serem concretizados. No entanto, objetivos, sonhos também é uma palavra, né, que é muito usada, né? Qual que é o meu sonho para a vida? Qual que é o meu sonho para conquistar qualquer coisa? E é exatamente desses objetivos que a gente está falando aqui. São objetivos para a vida, objetivos que a gente coloca na nossa cabeça que a gente quer fazer determinada coisa, seja no âmbito profissional, relacionamentos, âmbito pessoal de desenvolvimento, espiritual ou qualquer coisa nesse sentido. E eu sempre tive um pouco de dificuldade de pensar em objetivos tão concretos na vida. Sempre tive vontades e desejos e lugares onde eu gostaria de estar, experiências que eu gostaria de ter. Mas eu nunca tive tanto objetivo profissional de conseguir um determinado tipo de carreira ou qualquer coisa assim. Então, por isso eu acabei mudando muito na minha vida. Virei empreendedor, depois virei nômade, abandonei empresa, criei outras empresas, virei freelancer, desvirei freelancer, criei uma nova empresa e comecei a fazer várias coisas que a cada momento na vida, a cada poucos anos, os objetivos acabaram mudando e eu fui seguindo um caminho um pouco tortuoso nesse sentido. E, né, ao ler muito também e buscar muitas informações sobre esses assuntos, eu acho que vai ser interessante compartilhar esse compilado de conhecimento para você. Então vamos lá. A primeira coisa que é interessante a gente ver que é o porquê ter objetivos na vida é algo bom para nossa vida. E eu acho que a primeira coisa é que gera um pouco mais de clareza. O que significa clareza? Clareza é quando você acorda no seu dia, tá? Tomou aí seu café da manhã, qualquer coisa assim. E aí você fala assim: o que eu vou fazer hoje? Né? O que eu tenho que fazer hoje? E de todas as coisas na minha lista de tarefas, por que essa aqui eu escolhi como a principal, a que eu vou fazer primeiro, ou depois que eu vou fazer segunda, a que eu não vou fazer de jeito nenhum, a que eu vou delegar. Então você ter essa clareza, para você ter essa clareza, você precisa ter um objetivo. Sem um objetivo, as coisas da sua lista, tipo, vão aparecendo no dia, as tarefas e tudo mais, vão provavelmente mais ser demandas de outras pessoas, ou seja, você vai estar seguindo né, o que a gente sempre brinca, né? Você está seguindo o calendário de outras pessoas, então né, uma pessoa te pede para fazer alguma coisa, seja um parente, seja um chefe, seja um cliente, e você simplesmente faz. Não questiona se aquilo é mais importante ou menos importante do que outras coisas na sua lista, né? Sempre vai entrando na lista, vai fazendo, executando como se fosse uma máquina. E quando você tem um objetivo, é mais fácil você escolher o que vem na frente, o que vai ser delegado, o que é mais importante ou menos importante. E essa clareza está relacionado com como as tarefas do dia a dia se relacionam com seus objetivos lá na frente. Então, se você tem um objetivo que é muito importante para entrar numa pós-graduação, por exemplo, o estudo para você entrar nessa pós-graduação deve ser mais importante do que uma demanda, às vezes, da sua mãe para ir no supermercado, qualquer coisa nesse sentido. Então, ter essa clareza facilita
no dia a dia, a gente agir com mais assertividade naquilo que é mais importante. E quando a gente faz isso, gera também menos ansiedade. Menos ansiedade porque a gente não tá com sempre aquela sensação, nossa, eu tô fazendo isso, mas eu poderia estar fazendo tal outra coisa. E outra coisa que, sei lá, uma possibilidade que um amigo meu me falou que eu poderia estar trabalhando agora, ou um projeto, né, poderia ser mais interessante, qualquer coisa assim. Então, quando tem muita coisa rolando, né, vamos dizer assim, e na nossa vida digital, querendo ou não, né, cada vez mais digital, mais possibilidades existem. A gente fica sempre com aquela sensação de que tá perdendo alguma coisa. Ah, se eu tô no celular agora, rolando o feed do Instagram, e a minha cabeça, por mais que eu queira relaxar ali, pode estar pensando, nossa, mas eu poderia estar fazendo um exercício físico. Então, na hora que você está fazendo exercício físico, você fala, nossa, eu poderia estar estudando a língua que eu não estudei. E aí a gente sempre está com essa sensação de o que a gente está fazendo não é tão importante quanto uma outra possibilidade. E isso gera bastante ansiedade, né? Eu vivo isso bastante e tento controlar exatamente trazendo um pouco mais de clareza para o que é importante. E, naturalmente, igual eu comentei, isso facilita a gente escolher o sim e o não. Se a gente está trabalhando no nosso projeto, a gente está criando alguma coisa que faz sentido de acordo com os nossos objetivos na vida, se uma pessoa chega para a gente e oferece uma nova possibilidade, um novo projeto, uma nova oportunidade, se o que a gente está fazendo está alinhado com os nossos objetivos, é fácil a gente dizer não para essa outra oportunidade, mesmo que ela seja interessante. Mas a gente tem clareza de que o que a gente está fazendo faz sentido para os nossos objetivos, logo, uma nova possibilidade ou uma nova tarefa, uma nova demanda de alguém que está buscando usar o seu tempo para concluir os seus próprios objetivos, né? Ou seja, te delegando e te pedindo coisas, fica fácil a gente dizer ou não ou sim para essas demandas externas, ou mesmo ideias que a gente tem, né? Então, eu costumo ser muito aquele tipo de pessoa que tá aqui fazendo uma coisa, aí tive uma ideia. Aí eu vou lá, peraí, deixa eu buscar essa ideia mirabolante que acabou aparecendo na minha cabeça. E aí eu vou pesquiso. Quando eu vi, eu gastei 2 horas pesquisando algo que, por mais que seja interessante, não tinha nada a ver com os meus objetivos, mas simplesmente foi uma ideia que passou na minha cabeça. E igual um bichinho de luz, né? Eu tô aqui, aí vi uma luz ali, vou lá no outro quarto para ver o que tá acontecendo, porque tem uma luz lá. É quase essa a ideia que minha cabeça funciona. Eu acho que de muitas pessoas é assim também. E quando a gente tem clareza, né, dos nossos objetivos, clareza das tarefas, fica fácil a gente parar esse movimento de impulso e trazer um pouco mais a racionalidade e falar assim, não, peraí, isso é legal? Tá, mas não é o momento agora porque eu estou focado em outra coisa, eu estou com outros objetivos agora. Então, agora entendendo o porquê que isso é importante para a nossa vida, tem um outro degrau antes da gente chegar na própria execução e busca por esses objetivos, que é entender os desafios que estão envolvidos na conclusão e no caminho para se atingir o tal objetivo. Então, muitas vezes, na hora que a gente vai falar assim, eu quero falar uma língua, eu quero fazer, né, essa universidade, essa pós-graduação, uma viagem ou qualquer coisa assim, a gente só vê a gente lá na frente, né? Fica fantasiando como seria essa vida diferente depois que a gente atingiu o determinado objetivo. Na hora que a gente emagreceu, na hora que a gente tá super forte, na hora que a gente é mais inteligente, qualquer coisa assim. E essa fantasia fica um pouco solta, ela nos motiva um pouquinho, mas ela não é o suficiente para a gente conseguir vencer todo o objetivo, porque muitas vezes só a fantasia não nos mostra o que está envolvido na conclusão ou na conquista desse objetivo. Então, tem algumas perguntinhas que são interessantes a gente fazer primeiro, antes da gente realmente nos comprometer a executar ou buscar determinado objetivo. E o primeiro é por que a gente quer isso? Por que eu quero esse tal objetivo? Né? O que isso vai me dar, né? de felicidade, de conquista, de satisfação. E também o que vai mudar na minha vida a partir do momento que eu tiver concluído esse objetivo. Então, o que vai mudar depois que eu fizer determinada viagem no mundo, depois que eu aprender tal língua, depois que eu passar por tal universidade, depois que eu conseguir o trabalho, depois que eu emagrecer, depois, né, que todos esses objetivos que são comuns, né, que a gente acaba colocando pra gente, depois que eu conseguir uma família, né, dependendo, é um objetivo de muitas pessoas. O que vai mudar na minha vida? Então, trazer essa clareza. E
de onde veio o desejo da gente ter esse objetivo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente está influenciado por outras pessoas, pela mídia ou por conteúdos que a gente vê por aí, e a gente coloca um objetivo, seja material, seja emocional, espiritual, que não necessariamente é nosso, mas sim que veio de uma observação de outra pessoa atingindo ou fingindo que atingiu esse objetivo. Então, a gente está no Instagram, né, frequentemente, a gente vê um monte de gente postando foto de viagens, postando foto de conquistas materiais, e a gente fica, eu gostaria de ter tal coisa, né? Eu sou, por exemplo, sou apaixonado por Lego, e às vezes eu fico vendo no YouTube pessoas com cidades inteiras de Lego, eu fico, nossa, ia ser muito massa eu ter uma cidade de Lego. Eu não sei aonde que eu ia colocar, mas ia ser muito legal eu poder ter, né, aquela quantidade toda de Lego. Mas aí eu fico aí vem essa vontade assim de falar assim, por que eu tô tendo esse objetivo, né? Porque eu vi alguém ou porque realmente é uma coisa nuclear minha, assim, é uma coisa que desde criança eu gosto, me apaixonei por aquilo e é algo que eu quero para minha vida, seja como hobby, seja como algo profissional. E ter essa clareza ajuda a gente a decidir, inclusive, se a gente está com disposição para fazer o que é necessário para atingir esse objetivo. E, né, então, eu até vou puxar aqui essa questão da disposição, porque ela é bem interessante, né? Eu lembro que isso veio alguns anos atrás, quando todo ano eu gosto de fazer, assim, no final do ano, normalmente, uma retrospectiva e uma busca para o próximo ano. O que eu quero para o próximo ano, quais são os meus objetivos. E alguns anos atrás, eu tinha o objetivo de melhorar um pouco algumas manias que eu tinha, assim, né? Que eram ruins para minha saúde. E eu já tinha colocado o objetivo de eu parar, né, de fazer as ações ruins para a minha vida ao longo de muitos anos e nunca tinha conseguido fazer. Que eu sempre começava o ano bem, né, comendo bem, fazendo tudo certinho. E aí, chegava alguns 2, 3 meses depois, eu chutava o balde e parava de buscar aquilo. E para mim não estava claro no início que eu tinha que ter a disposição para fazer o que é necessário. E essa palavra disposição é importante, porque na hora que a gente fala assim, eu estou disposto a fazer os sacrifícios necessários, então tem hora que a gente não para pensar nisso. E na hora que a gente reflete, fala assim, nossa, eu vou me sacrificar ao longo de muito tempo nesse ambiente aqui, no meu caso, tinha muito a ver com alimento, né? Como o que comer, como comer. Eu falei assim, tá, um ano eu falei assim, tô disposto a enfrentar isso. E eu ter falado isso pra mim me trouxe uma motivação diferente. Não foi mais do que só a vontade, ia ser muito bom, né? Se no meu eu do futuro não ficava fantasiando como é que seria, mas eu não estava disposto ainda. No momento que eu tive disposto, aí eu parei de fazer as manias ruins e comecei a lidar de uma forma diferente com a minha saúde, com o meu corpo. E, né, então, é sempre fazer essa ideia de quais são os benefícios, quais são os desafios, né? Faz uma lista, né? Eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter esse ganho. Coloque isso num papel, olha para aquilo e fala assim, eu estou disposto? Eu estou disposto a enfrentar esses desafios, fazer esses sacrifícios por esses benefícios? E se a resposta for sim, aí você, né, escreve isso em algum lugar, coloca claro para você, né, cria alguma forma de você sempre lembrar dessa sua disposição. E aí sim, você vai conseguir ter um pouco mais de chance de sucesso na conclusão desse objetivo. E aí, para ajudar esse desafio, né, você concluir esse desafio, tem a questão da motivação versus os hábitos. E sempre que a gente consegue trazer algo para virar um hábito na nossa vida, a gente está facilitando a nossa dificuldade de nos motivar. Porque a motivação só vai até um pouquinho depois do momento que você se inspirou para ter o objetivo. Então, se eu tô aqui agora, falei assim, eu quero começar uma nova carreira em uma nova área da vida. Beleza, eu tô super motivado, né? Achei legal, tô pesquisando, tô trabalhando. Passou um mês, passou 2 meses, essa motivação vai embora. Se o hábito não tiver sido estabelecido
da ação que eu preciso fazer para concluir esse objetivo, então, seja estudar todo dia para concluir, né, sei lá, uma certificação na nova profissão, fazer ligações de vendas, se você quer vender alguma coisa, por exemplo, né, fazer ligações todos os dias para vender, né, e conseguir criar novas conexões todos os dias com novas pessoas para abrir seu leque de possibilidades. Tudo isso são hábitos que você pode colocar na sua vida para que a motivação não seja o que vai te levar à conclusão do objetivo. Então, no caso, por exemplo, sempre que eu vou ao banheiro, eu levo meu celular e tento colocar o hábito de estudar a língua que eu estou estudando. Então, eu estudo japonês e estudo russo. São duas línguas que não tanto estudo, mas gosto de estudar, gosto de... Né, eu tenho um objetivo a longo prazo de falar essas línguas, não tem nada corrido. Mas eu sei que a minha motivação já era, entre aspas, assim, muitas vezes, quando eu estou estudando. Mas se o hábito está ali, formado, então toda vez que eu tenho um minutinho, toda vez que eu, sei lá, vou ao banheiro, ou toda vez que você né, tá bodando, fazendo qualquer coisinha, você pega o celular para estudar em vez de abrir o Instagram, se isso vira um hábito, a sua chance de concluir esse objetivo eventualmente é muito maior do que se ficar esperando sempre a motivação bater. Algo que eu tinha também nesse sentido era de escrever no blog. Então, tinha que escrever no blog todos os dias. Então, teve anos aí para trás que eu tinha esse objetivo. E eu nem todo dia estava motivado para escrever. No entanto, a partir do momento que eu coloquei como um hábito, que eu tinha que fazer aquilo, e fazia sem pressão, né? Simplesmente, vou fazer porque é o tipo de coisa que eu faço todos os dias, é escrever. E isso facilitou muito. Eu consegui. Não é que eu consegui escrever todos os dias do ano, mas eu consegui escrever muito, durante muito tempo. E facilitou isso ter se tornado um hábito mais do que a gente ficar guardando na motivação, né, para fazer as coisas. E isso tem muito a ver também com a mudança da mentalidade, né, que a gente é o tipo de pessoa que faz o tipo de ação, né, o tipo de hábito que vai nos levar para a conclusão do objetivo. Então, se você tem um objetivo de ler, sei lá, 30 livros no ano, se esse objetivo, se você não coloca na sua cabeça que você é o tipo de pessoa que lê todos os dias, e fica mais como assim, eu tenho que ler aqui porque eu tenho que concluir esse objetivo, né? Então fica uma quase que obrigação. E começa a ficar chato. E aí a motivação já era, e aí nem o hábito é fácil de colocar. Mas se a gente muda a mentalidade e fala assim, eu sou o tipo de pessoa que lê todos os dias, né? Traz a natureza do nosso ser para que a ação de ler seja algo natural, né? Você é o tipo de pessoa que acorda todo dia e escova os dentes. Ou não, né? Se você não coloca isso como uma naturalidade sua, né? Algo que vem o tipo de pessoa que você é, fica difícil realizar a ação, fica difícil colocar o hábito, fica difícil até motivar e fica difícil de concluir os objetivos. Então, se tem um objetivo na sua vida, que a ação para você conquistar esse objetivo é difícil para você, então, se estudar é difícil, se você quer entrar numa universidade, se praticar a língua é desafiador e difícil, se você quer aprender uma língua, se sei lá, conversar com outras pessoas é difícil, se você quer criar novos relacionamentos, traga a mentalidade, né? Tenta todo dia falar assim, eu sou o tipo de pessoa que faz esse tipo de ação naturalmente. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que adora fazer exercício físico. Sempre gostei. Desde que eu me entendo como pessoa, eu sempre gostei de correr, de praticar artes marciais, de jogar futebol e tudo mais. E é muito fácil para mim me automotivar, digamos assim, ou executar o hábito do exercício físico, porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer isso, né? Que faz isso com naturalidade. E na hora que a gente traz essa ideia, né? Assim, pensa, com certeza você tem alguma coisa que é assim. Você é o tipo de pessoa que gosta de, sei lá, montar Lego também. Ou o tipo de pessoa que gosta de conversar com outras pessoas. E então traz essa consciência e fala assim, nossa, realmente, eu tenho facilidade nisso. Porque eu sou o tipo de pessoa que tem facilidade nisso. E tenta se convencer, né, um pouquinho, de que você é o tipo de pessoa que faz a ação necessária para você concluir seus próprios objetivos. E por fim, uma dica que é interessante com relação a desafios é trazer o locus de controle para interno, né? O que é o locus de controle?
Eu já comentei isso em outros vídeos, mas basicamente é o quão você acha que o sucesso, né, das suas buscas depende de você ou dos outros, do mundo externo, né? Se você é mais influenciado pelo mundo externo ou pelo seu próprio mundo interno. E quando você tem um locus de controle externo, significa que as outras pessoas, a política, a sociedade, as notícias e tudo mais te influenciam muito mais para que você seja feliz, para que você seja motivado ou motivada e por aí vai. Então, quando o locus de controle é externo, significa que tudo te influencia, né? Tudo que acontece no mundo externo influencia e você depende do mundo externo para ser feliz, para ser bem-sucedido, para se divertir, para estar em paz e por aí vai. Quando o locus de controle é interno, você entende que o seu próprio sucesso depende de você e que você não precisa, né? Você é suficiente. Você é suficiente para ser feliz, você é suficiente para concluir seus próprios objetivos. Você não precisa do mundo externo para se influenciar e para se motivar. É muito difícil, né, a gente trabalhar o locus de controle para que ele fique cada vez mais interno, mas é algo que vale a pena prestar um pouco mais de atenção, né? Há um tempo atrás eu também estava aqui meio, né, sei lá, triste e tudo mais, nervoso e ansioso também, e eu comecei a perceber que eu estava sendo muito influenciado pelas pessoas ao meu redor. Então, se a minha esposa estava mais ou menos triste ou feliz, eu estava seguindo o caminho dela. Se sei lá, meu filho estava muito nervoso, ou então estava com alguma dificuldade, dormindo pouco e tudo mais, eu estava sendo influenciado por aquilo. Se as notícias estavam, né, só de mortes e tudo mais por causa da pandemia, eu também estava sendo completamente influenciado sobre isso. E é natural que a gente se influencie, que a gente fique, né, um pouco mais deprê com todas as dificuldades que a gente vê. No entanto, se a gente se deixa levar demais por isso, a gente fica à mercê sempre do externo. E vai ser uma chave apenas para frustração, né? Então a gente sempre vai ficar frustrado porque o mundo externo a gente não controla, a gente não tem como saber o que vai acontecer, então a maior probabilidade é que a gente fique completamente dependente do mundo externo. Então, quando a gente traz esse locus de controle mais interno, a gente começa a achar que a gente é suficiente para nossa própria felicidade. A gente não precisa dos outros necessariamente para ser um ser humano íntegro. Isso começa a facilitar, inclusive, na nossa conclusão dos objetivos, porque a gente vai falar assim: não, eu consigo executar as ações necessárias para concluir esse objetivo, independentemente do mundo externo. Independente se eu estou sendo motivado pela minha família, independente se eu estou sendo incentivado, se eu tenho os recursos necessários, eu vou fazer a ação que eu posso fazer hoje para um passo de cada vez chegar mais próximo do objetivo. Então, bacana. Tá na hora da gente pensar um pouco nas estratégias. E eu puxei algumas estratégias interessantes para a gente falar. É claro que existem milhões de formas para a gente pensar nossos objetivos para a vida. No entanto, eu separei 4 maneiras, né, digamos assim, para que você possa aprofundar também e buscar qual que funciona mais para você. A primeira aqui, do August Bradley, na verdade é principalmente porque eu usei muito a metodologia dele aqui no canal para fazer as outras séries aqui sobre como que a gente organiza a nossa vida. E ele tem uma estrutura que eu achei muito interessante, que é que você tem seus pilares da sua vida, objetivos conceituais e objetivos metrificados. Se você já viu outros vídeos aqui no canal, provavelmente já está familiarizado, mas eu vou dar um resuminho rápido aqui para a gente tá no mesmo pé. Então, quando a gente pensa na nossa vida, a gente tem pilares na nossa vida. É o pilar profissional, o pilar emocional, espiritual, é a família, às vezes hobbies. São as áreas da nossa vida. Então, cada uma dessas, cada um vai ter áreas diferentes, mas provavelmente muitas pessoas têm estudos como área, né? Um estudo como área, às vezes seja faculdade, seja escola, seja outros estudos. A gente costuma ter também a área do trabalho, a área da família, a área de algum hobby específico. Então, esses são os pilares da nossa vida. São as coisas que a gente tem como
atividades, né, comuns de todos os dias ou com certa frequência. E aí, a gente tem os nossos objetivos conceituais. Os objetivos conceituais são aqueles objetivos na nossa vida que não necessariamente a gente consegue dizer se a gente atingiu ou não. Ah, eu quero ficar rico, eu quero falar uma língua, eu quero ter sucesso profissional, eu quero viajar o mundo. A gente não sabe se a gente concluiu ou não. Você viajou a 50 países, mas você não viajou nos outros 150. Como é que você sabe que você viajou o mundo? Né? Então, são sempre questões relativas, mas que são objetivos, são coisas que a gente tem na nossa cabeça que fazem sentido pra gente. Ah, eu quero emagrecer. Como é que você vai saber se você emagreceu ou não? Mas são objetivos que a gente tem que falam mais fácil com a nossa mente conturbada, né? Que não é tão exata. E aí, a gente tem os objetivos metrificados, que é como se a gente pegasse um objetivo conceitual, dividisse ele em etapas. Então, qual é a etapa que eu preciso fazer para que eu chegue um pouco mais perto em direção a esse objetivo conceitual? Então, se eu quero falar uma língua, por exemplo, eu falo assim, beleza, eu não sei quando que eu vou me considerar que eu falo determinada língua. No entanto, se eu colocar para mim que eu quero aprender 2.000 palavras em um ano, eu sei que eu vou chegar mais próximo desse objetivo. Então, o objetivo metrificado seria, eu quero falar 2.000 palavras, quero aprender 2.000 palavras durante esse ano. E aí, né, os objetivos metrificados estão conectados com objetivos conceituais e os objetivos conceituais fazem parte de alguma área da nossa vida. Então, se uma área profissional, dentro da área profissional é fazer ser referência, por exemplo, um objetivo conceitual poderia ser referência na área profissional que você atua. E um objetivo metrificado seria, por exemplo, fazer determinada certificação, conseguir determinado número de clientes nessa área, conseguir receber X propostas, por exemplo, de emprego nessa área. Então, são objetivos que você consegue metrificar, que estão relacionados com os conceituais, que estão dentro dos pilares das áreas da nossa vida. Então, fazendo isso, fazendo essa reflexão, né, puxando das suas áreas, passando para os objetivos conceituais e depois metrificados, você consegue ter uma noção mais clara do que você talvez queira para a sua vida. E, né, assim, eu explico um pouco mais de detalhe na série Como Organizar a Sua Vida no Notion, que eu, igual eu falei, tá linkada na descrição do vídeo também. E, recentemente, eu estava lendo um livro do Vishen Lakhiani, que é o fundador da Mind Valley, não sei se você conhece, mas sugiro dar uma olhada também. E ele traz uma forma de pensar objetivos na vida bem interessante. E o primeiro conceito que ele traz é que existem dois tipos de objetivos. Existem os objetivos finais e os objetivos intermediários. Eu traduzi aqui não literalmente, porque vem de uma expressão no inglês, mas considere como objetivos intermediários e objetivos finais. Se você fala a língua inglesa, sugiro você procurar no Google Vishen Lakhiani, M-I-Q, Most Important Questions. Coloca isso, você vai chegar com certeza a alguns artigos bacanas que vão te explicar mais em detalhes sobre isso. Então vamos lá. A forma da gente distinguir um objetivo intermediário com um objetivo final é através de uma palavrinha que é tipo para. Então, se você fala assim, eu quero ter dinheiro, para quê? Se você consegue responder esse para quê, é que ele é um objetivo intermediário. Então, eu quero conseguir dinheiro. Para quê? Para fazer uma viagem. Para quê? Para me divertir, por exemplo, ou para ter uma experiência diferente. Para quê? Aí depois eu já não consigo mais responder para quê. Eu não quero ter uma... Porque, sei lá, porque eu quero. Então, quando o objetivo tem um para quê depois, ele é um objetivo intermediário. E quando ele não tem um para quê depois, ele é um objetivo final. E na nossa vida, muitas vezes, a gente fica buscando apenas os objetivos intermediários. Então, eu quero ter dinheiro, eu quero entrar numa universidade, eu quero ter um relacionamento, dependendo. E a gente não entende onde que está o objetivo final disso aí tudo. E a forma como que ele fala é um pouco mais detalhado, igual eu falei, recomendo, né, aprofundar. Tô dando quase que uma introdução, né, para você buscar seu próprio conhecimento. E o mais legal disso tudo é que os objetivos finais são aqueles que a gente deveria estar buscando. Então, são aqueles objetivos que realmente vão nos trazer a felicidade, vão nos trazer a realização, o sentimento de realização na vida. E as experiências que a gente busca. Então, por exemplo, no meu caso, né, para
comentar um pouco? Antes, às vezes eu ficava falando também assim, eu quero ter um certo volume de dinheiro. Mas a busca pelo volume de dinheiro apenas, ela não leva a lugar nenhum, né? Ela simplesmente vai ser um objetivo intermediário. Eu vou conquistar um pouco de dinheiro, igual eu já conquistei em outros, né, em momentos da vida, né, com o trabalho, com tudo mais, mas que aquilo ficou vazio, porque eu conquistei e nada. Não tinha um objetivo que me satisfez, né, de verdade. No entanto, teve objetivos finais, que foram, como por exemplo, fazer as viagens como um nômade digital, que eu não tinha necessariamente uma noção do porquê que eu estava querendo fazer aquilo, simplesmente era algo que eu queria fazer. E tinha uma grande vontade de ter as experiências que eu tive. Então, a partir do momento em que eu foquei na execução desse estilo de vida, as coisas no resto da vida também fluíram para que eu conseguisse concluir isso. Inclusive, consegui o dinheiro para fazer as viagens, consegui as tranquilidades, né, vamos dizer assim, emocionais para executar. Né? Às vezes, eu e minha esposa, a gente ficou 2 anos viajando, basicamente. Então, tudo isso envolveu muito planejamento, óbvio, mas envolveu a gente focar no objetivo que a gente queria. O objetivo de ter a experiência que a gente teve. Não que foi sempre tudo maravilhoso, mas que fazer isso facilita a gente entender quais são os nossos reais objetivos e não só quais são aqueles que, ao atingir, a gente vai ficar meio perdido ainda. A gente não vai ter nenhum tipo de realização real na vida. E aí ele tem essa noção também de quais são as 3 mais importantes perguntas que a gente tem que falar, né? Most Important Questions, MYQ, né? Por isso que eu falei para você dar uma pesquisadinha no Google aí que vai ser bacana também. E são 3 perguntinhas que a gente tem que fazer para que a gente consiga entender quais são os nossos reais objetivos, os objetivos finais. E essas 3 perguntinhas são né, assim, divididas nas 3 áreas que, de acordo com o próprio Vision, são as áreas que a gente realmente vai ter realização na vida, que é experiências, crescimento e contribuição. Então, a gente, de acordo, né, com a perspectiva do Vision, a gente só vai conseguir realização na vida se a gente, e felicidade se a gente buscar experiências, crescimento e contribuição. Basicamente é isso. Então, as perguntinhas que você tem que fazer: quais são as experiências que você quer ter na sua vida, como você gostaria ou quer crescer e como você quer contribuir, né? Contribuir para o mundo, contribuir para a sua família, contribuir para a sua comunidade e por aí vai. Então, respondendo essas 3 perguntas, a probabilidade é maior que você vai conseguir encontrar seus objetivos finais. E aí, assim, não queria deixar passar, mas existem os métodos mais pragmáticos de você entender seus objetivos, né? E não é muito que bate com a forma de eu pensar a vida, mas queria mencionar aqui porque muita gente faz sentido, né? E consegue utilizar essas metodologias, essas estratégias para se compreender. E quero mencionar 2. Uma delas é Smart Goals, que são formas de você conseguir colocar objetivos, seja para sua vida, seja para o seu negócio até. Eles funcionam, inclusive, muito para quem tem um pouco mais de clareza no que quer na vida e não está tão perdido. E funciona mais como uma estratégia de você trazer, inclusive aqui puxando o August Bradley, trazer objetivos metrificados para sua vida. Então você fala assim: eu quero conquistar X, eu tenho até tal data para executar determinado passo, né, que vai me levar em direção ao seu objetivo, e faz isso de uma forma um pouco mais exata, né? Um pouco mais da turma das exatas e não das humanas, digamos assim. A mesma coisa funciona para o próprio GTD, quando a gente tem objetivos na vida e quer organizar as tarefas na nossa vida para a gente concluir. Eu não vou aprofundar muito aqui nisso, até porque eu nem saberia, mas eu, né, já estudei um pouco sobre esses 2 métodos e eu acho que podem ser caminhos interessantes se você é o tipo de pessoa que gosta de algo um pouco mais pragmático e menos filosófico, digamos assim. E, na verdade, agora para terminar aqui as estratégias, é menos uma estratégia objetiva de como você buscar seus objetivos ou entender quais são seus objetivos, mas como te ajudar a concretizá-los, né, digamos assim. E existem algumas coisas que vão ajudar ou dificultar a execução das tarefas que vão nos levar em direção aos objetivos na vida.
E essas coisas têm mais a ver com como que a gente organiza a nossa vida. Então, organização do espaço físico. Se você é uma pessoa que, para o seu objetivo, precisa concentrar, estudar, trabalhar, fazer alguma coisa assim, se você, no seu ambiente de trabalho, deixa seu celular do lado, ou então tem facilidade de distração, tem algo, qualquer coisa que pode te distrair, vai ser difícil você conseguir focar na execução das tarefas e criação dos hábitos para você concluir seus objetivos. Então, a organização do seu espaço físico, deixar tudo um pouco mais difícil de você distrair, né? Tirar o celular do quarto, tirar as distrações, fazer com que seu computador fique com, por exemplo, os sites de redes sociais bloqueados, fazer com, né? Basicamente te ajudar a concluir seus objetivos. Vai ajudar bastante, né? Menos distrações e tudo mais. Tem também no canal do Better Ideas, né? Eu já falei que eu coloquei aqui no link da descrição, que tem um vídeo sensacional que vai explorar um pouco mais isso a fundo, mas no como organizar a sua vida também, na parte de revisões diárias, eu falo bastante sobre essa questão das distrações e como que a gente pode organizar nosso espaço físico e também digital para ter menos distrações. E aí entra uma coisa que vai variar bastante de pessoa para pessoa, mas que, via de regras, é a tríade da saúde, do bem-estar e que vai facilitar também você ter mais energia no dia a dia. E é a dieta, o sono e o exercício físico. Fazer exercício físico, super importante. Né, pode pesquisar aí, ou talvez você já tenha esse conhecimento, então fazer com certa frequência, buscar alguns dias ter um pouco mais de elevação, né, no cardíaca, assim, né, para que né, você consiga te dar mais energia ao longo do dia. Sono, extremamente importante. Recentemente eu li aquele livro do Why We Sleep, né, Por que você dorme. Então é bem legal, sugiro a leitura também, que mostra o quão importante é a gente dormir bem. E dormir bem, ter o espaço, né, ter o tempo para a gente dormir bem, seguir o nosso ciclo circadiano e tudo mais. Então dá uma pesquisada nisso aí também, se você ainda não é muito familiarizado ou familiarizada, que vai valer a pena. E dieta, tem várias formas de você lidar com isso. No meu caso, eu busco ser o mais baseado em planta possível, né? Eu não como carne, evito ao máximo derivados de animais. Eu não sou mais o tipo de pessoa que fala, eu sou vegano e não quero nem saber do resto do mundo. Mas eu busco, né, sempre ser o mais vegano possível. Né, não como nenhum tipo de carne já há muitos anos, e leite também há mais anos ainda. E, né, assim, tem essa busca por mim, mas prefiro não rotular demais, porque eu acho que me prende mais do que me ajuda. E também tem um cuidado especial com a cafeína, né? Todos nós, eu acho que gostamos do tal do cafezinho, e ele é muito perigoso quando você exagera, né? Principalmente porque vai prejudicar o seu sono lá na frente. Então dá uma pesquisadinha mais aprofundada nisso aqui, que eu acho que vai valer a pena, né? E pra gente finalizar, talvez você seja o tipo de pessoa que fala assim, mas eu não consigo pensar em objetivos, não tenho objetivos. E aí, o que eu faço, né? E eu acho que a primeira coisa é falar que não tem problema, né? Nos dizer, falar assim, não, tá tudo bem. Não preciso ter objetivos na vida grandiosos ou coisas concretas ainda. Ajuda, né, a gente a traçar um caminho na vida que vai levar a gente para algum lugar que né, a gente fica mais feliz, mais realizado. No entanto, não é um pré-requisito para uma vida de sucesso ou qualquer coisa assim, né? Sucesso é uma definição de cada um. E né, os objetivos também não passam por um julgamento externo, né? Só a gente deve, aproveitando o locus de controle, entender quais são os objetivos que mais fazem sentido pra gente. E se não tem objetivo, tudo bem. Eu acho que o primeiro passo, se você quer ter algum objetivo, é testar várias coisas. E isso funcionou muito bem para mim depois que eu graduei. Eu formei em Relações Internacionais lá em 2011 e não fazia ideia do que eu queria fazer da vida. Eu só sabia que eu não queria virar um diplomata ou qualquer coisa assim, né? Eu não queria trabalhar com algo que tivesse relação com o que eu formei. E fiquei perdido. Então, uma coisa que me ajudou muito foi buscar várias coisas, né? Então, aprendi a programar, que acabou virando, né, parte da minha profissão atual. Criei empresa, projeto, fiz site, escrevi, fiz um monte de coisa que
eu tinha um certo interesse, como hobby até, e algumas dessas coisas viraram partes do meu arcabouço profissional. Então, a parte de escrita, por exemplo, né, meu blog hoje ele é rentável, eu tenho 2 blogs, e ambos trazem retornos financeiros também, e né, virou parte profissional também e parte hobby. Eu aprendi a programar nessa brincadeira aí também, que acabou virando minha profissão atual, né, como desenvolvedor e como empreendedor. E entre outras coisas que foram bem interessantes. E um monte de coisa também que eu aprendi que não foi pra frente. Então tudo bem, são coisinhas interessantes que acabaram virando, no mínimo, habilidades que podem né, assim, trazer um pouco mais até de criatividade para o trabalho que hoje eu faço. E também, voltando àquela questão de focar nos hábitos e nas ações. Então, se você às vezes não tem um objetivo tão concreto, mas curte determinada atividade, executa ela com clareza, com tranquilidade, com frequência, que eventualmente isso pode gerar um benefício interessante que pode se tornar também um objetivo futuro. E eu acho que a grande palavra aqui também, antes da gente finalizar, né, um vídeo pequenininho desse, mas é a gente ter tranquilidade, não ficar com ansiedade, nem para concluir os objetivos, nem para buscá-los, nem para entender também quais são esses objetivos. Eu acho que quanto mais pressão a gente coloca em ter que ter um objetivo, em ter que concluir, em ter que fazer qualquer coisa, mais difícil é a gente chegar na nossa essência, né? E chegar na nossa essência a gente precisa ter tranquilidade, precisa ter foco, precisa ter experiência também em entrar dentro da gente, entrar na nossa infância, entrar nos nossos objetivos de quem a gente é de verdade, para tirar dali aquilo que a gente quer na vida. E não tô falando do ponto de vista de alguém que sabe com clareza tudo o que quer na vida, mas de alguém que tem buscado isso há muito tempo e tem, né, de alguma forma conseguido coisas interessantes, de outra forma também falhado muito. E eu acho que isso que é o mais interessante, né? As experiências, no fundo, são mais interessantes do que os próprios objetivos que a gente vai concluir. Se a gente não curte a execução das tarefas que vai nos levar até o objetivo, se a gente não curte o processo, né, de chegar até um determinado objetivo, pode ser que esse objetivo não vale a pena tanto. Porque dependendo do tempo que você vai ficar na sua vida gastando neurônio, gastando sua vitalidade para conquistar algo, poderia ter sido mais bem aproveitado, né? Já que às vezes um objetivo lá na frente, você só quer dinheiro. Aí você fica 30 anos trabalhando num trem que você não gosta para eventualmente aposentar e ter um pouco de dinheiro. E aí, valeu a pena? Né? Você gastou seus melhores anos de vitalidade física, às vezes, né, se estressando com algo que não gostava tanto, ou seja, não gostando do processo para conquistar algo que às vezes era um objetivo que, dependendo ainda, nem era seu, era da mídia que falava que as pessoas têm que ter dinheiro para ser felizes. Então, eu acho que vale a pena ter tranquilidade, ter amor consigo próprio, né? Falar que você é suficiente para sua própria felicidade e entender, depois disso tudo, onde que estão as vontades, os desejos, os objetivos, a vontade de contribuição, né? Puxando lá do Vishen Lakhiani, vontade de contribuição para as pessoas ao seu redor ou para o mundo, o que você pode ajudar, né? O que você pode contribuir com o mundo, quais são as experiências que você quer ter e trazer isso também para os seus objetivos, eu acho que vai valer muito a pena. Vídeo longo, vídeo até improvisado aqui, né? Sem muito roteiro, mas eu quero saber se você gostou. Coloquem nos comentários se fez sentido toda essa divagação, essa reflexão. E quero ouvir também de você, né? Como é que tá a busca dos seus objetivos, se algum desses conteúdos ajudou, se tem alguma outra coisa que eu não falei aqui que pode ser benéfica para a gente buscar esses objetivos. E também compartilhe com o que você acha que pode gostar. Até a próxima e divirta-se.